Toda terça e quinta-feira estamos aqui às 19 horas e 8 minutos conversando sobre competência pessoal, realização profissional. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Sérgio Henrique Lobo Lemos, Shell, e eu trabalho especificamente ajudando pessoas a alcançar seus objetivos. Como? Sendo competentes pessoalmente para se realizar profissionalmente. Né? E aí, a gente trabalha com várias vertentes, desde o autoconhecimento, ao planejamento, a gestão do tempo, a comunicação, a presença, o foco, tudo isso de uma forma muito bem divertida. Uma forma muito simples e divertida. E hoje tem uma pergunta que não quer se calar e que ela está incomodando muita gente. Shell, eu não sei o que alcançar. E agora? Olha que pergunta interessante. Shell, eu não sei o que alcançar. Eu não sei o que eu preciso alcançar. E agora? O que eu faço? Uma vez eu cheguei numa feira livre, né, e cheguei para comprar um brócolis. E a pessoa que vende lá é uma pessoa muito comunicativa, né? Aqueles feirantes super alegres. E aí ele disse, e aí eu cheguei e falei assim, Dilson, você tem brócolis? Ele falou assim, rapaz, não. Eu falei, e agora, cara? Ele falou, e agora? Solta Maria e prende Vitória. Vamos levar a selga, a surda, a muda, vamos levar couve, vamos levar abacaxi, vamos levar hortelã. Eu não sei o que eu quero alcançar. E agora? Solta Maria e prende Vitória. Então, mas ainda nessa conversa com Edilson, que me chamou muita atenção, eu falei assim, Edilson, o que você quer da vida? Ele falou assim, o feirante, né? Ele falou assim, Sérgio, eu acabei de comprar um carro de 92 mil reais. Aí eu falei assim, nossa. Na hora veio aquele preconceito, né? Um feirante. Ele falou assim, comprei à vista. Eu falei, é mesmo, Edilson? E o que você fez? Ele falou assim, primeiro porque eu sabia o que eu queria. Eu estava precisando de um automóvel melhor do que o que eu tinha. E depois eu me predeterminei a isso. E aí eu fui observar qual era a estratégia que Edilson utilizava para ganhar dinheiro. Ele é uma pessoa que nunca desamparava o cliente. Nunca desamparava. Muito bem-humorado. E se ele percebia que a quitanda dele estava cheia e só tinha ele ali para atender, ele dava atenção rapidamente em cada um. Ele lá, meu querido, olha aqui, tá aqui o cesto, vamos escolher aqui, tem tomate, ali tem cebola, ali tem... E ele ia apontando e ele já corria para um outro e fazia a mesma coisa, oferecia a cesta, enquanto que o cliente estava escolhido, ele voltava. E ele atendia 5, 6, 7 clientes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tinha um para quê e um porquê ali estar. Ele não estava fazendo aquilo porque ele gostava apenas ou porque dava satisfação. Não, porque ele tinha a intenção e o objetivo, né, de adquirir um carro mais novo, porque ele estava precisando, ou porque ele merecia, não sei, eu não entrei em detalhes. Né? Então, e aí eu achei interessante porque se você não sabe qual o objetivo que você tem na vida, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Porque, um exemplo, você está aqui me assistindo. Para que e por que você está me assistindo? Porque você me acha bonito ou bonita? Você me acha charmoso? Você me acha inteligente? Não, vou pegar umas dicas ali com o Shell que eu acho interessante. Mas para que e por quê? Tem que existir isso. Porque se isso não está claro para você, você está perdendo seu tempo. Literalmente você está perdendo seu tempo. Não, eu estou aqui com o Shell porque eu quero realmente achar uma resposta para essa pergunta. Eu não sei o que alcançar e agora. Se isso está claro para você, nessa live de hoje eu vou lhe ajudar. Mas se isso não está claro, você está perdendo tempo. Sêneca deixa claro que se você não sabe qual é o porto que você vai aportar o seu barco, o seu navio, talvez uma ventania perfeita não te ajude em nada.
Não te ajuda. Talvez uma correnteza para um lado não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque você não sabe para onde você vai aportar o seu barco. Tá bom, Shell. Chega de balela, chega de conversa, você já fez sua introdução. Me diz aí, como é que eu faço para realmente definir o meu objetivo? Bom, eu vou propor para você um desafio. Na dúvida, haja. Na dúvida, haja. Agir quer dizer o quê? Não fique esperando que o seu alvo apareça, não. Não fique esperando que você sonhe com o que vai acontecer, um objetivo maravilhoso vai cair na sua... Não. Ninguém que eu conheço alcançou um alvo esperando com que esse alvo apareça. Ninguém. Você precisa de movimento. Movimento gera movimento. Se eu quero achar o emprego correto, eu tenho que sair para encontrar com o emprego que está me aguardando. Se eu quero um casamento, eu tenho que me movimentar em direção à pessoa que eu vou me casar. Se eu quero adquirir um bem, eu tenho que me movimentar em direção à pessoa ou bem que eu vou adquirir, a pessoa que vai me vender. Movimento é a primeira estratégia. Você tem que se movimentar. Em 2010, eu estava sentado em frente à televisão, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. E aí apareceu, em 2009, apareceu uma entrevista de um coach. Eu nunca tinha ouvido falar sobre coach. Nunca ouvi falar sobre coach. E aí eu achei interessante a postura do cara e qual era a profissão do coach, né? O que o coach fazia. Eu achei muito interessante aquilo. Eu fui na internet e digitei coach e falei, rapaz, eu me identifiquei com essa profissão. E naquele momento eu estava sendo professor, apenas estava fazendo algumas consultorias, mas eu estava muito insatisfeito. E aí quando eu vi aquele nome coach, eu fui até a internet e descobri qual seria uma escola. E eu procurei saber e a pessoa fez o contato comigo e me deixou muito entusiasmado e eu falei, pronto, eu quero ser um coach. Gente, um ano depois eu já tinha feito a primeira formação em coach pela Sociedade Latino-Americana de Coach, a SLAC. Né? E aí eu comecei a trabalhar como coach em 2010. Um ano depois, já formado, 2011, eu fiz a minha segunda formação em coach, uma outra escola. A primeira escola, uma escola muito voltada para o coach da meta, né? O objetivo em si realmente, o que importa é alcançar o objetivo. A segunda escola, o que importa é o ser humano, uma escola muito humanista. E eu fui para a terceira escola, que era o Business Coach, uma escola voltada para o coach de negócios. Não é? E depois eu fui para a especialização em coach. Que tipo de coach eu gostaria, já que eu experimentei nessas três escolas, que coach realmente eu precisaria me especializar? E aí eu conheci Paulo Pereira e ele me orientou, um cara jovem, e ficou claro para mim que eu iria trabalhar como coach executivo e de negócios, que é o que hoje eu atuo. E aí eu fui para a quinta escola, né, a quinta formação em coach, que me especializei nesta área de coach executivo e de negócios, com a Carolina Calaça e a Cássia Morato. E hoje eu atuo com isso. Mas como é que este objetivo surgiu? Eu me movimentei em direção a ele. Eu assistindo na televisão, em 2009, vi lá o termo coach, a entrevista de uma pessoa, eu achei muito interessante a postura e fui buscar. Se você não sabe qual é o objetivo que você precisa alcançar, se movimente. Converse com alguém. Faça alguma coisa. Mas, Shell, o que você adora fazer? Pergunta é essa, o que você adora fazer? Eu adoro cozinhar. E o que você faz muito bem, que as pessoas falam que você faz muito bem? Falam que eu pinto muito bem. Então junte o que você adora fazer com o que você faz muito bem. Cozinhar com pintura. Que objetivo pode ser esse? Cria a sua profissão. Inventa. Uma vez eu encontrei com uma enfermeira
e que ela falou assim: Shell, eu estou fazendo um curso de arquitetura. Tem nada a ver, né, Shell? Eu falei: lógico que tem. Você é uma enfermeira, quantos anos você tem de enfermagem? Ela falou assim: Shell, eu tenho 28 anos de enfermagem e agora eu estou fazendo arquitetura. Eu falei: nossa, você sabe muito bem qual é a arquitetura ideal da enfermagem hoje. Que tal você trabalhar com os ambientes arquitetônicos da enfermagem? Com a melhor harmonia do ambiente? Ele falou: poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois é. Através do movimento você passa a conversar com pessoas e você passa a clarear a sua mente. Sabe por quê? Porque para qualquer direção que você for, você vai encontrar alguma coisa. Para qualquer direção. Qualquer direção que você se determinar aí, você vai encontrar alguma coisa. Eu tenho um amigo que, ele para ser um excelente gestor, ele falou o seguinte: Shell, eu quero me especializar em gestão de pessoas. E ele fez o MBA em gestão de pessoas. E ele amou, mas ele falou: não é o suficiente, eu quero ser o melhor gestor. Eu vou fazer uma especialização em finanças. E ele fez uma especialização em finanças. Ele falou: Shell, não é o suficiente, eu estou percebendo que tem empresa, eu preciso entender controladoria. E ele fez controladoria e falou: Shell, que negócio difícil, mas eu fiz controladoria. E ele falou assim: ainda não é o suficiente, eu preciso fazer marketing. E ele foi lá e fez marketing. E ele falou assim: ainda não é o suficiente, eu preciso fazer liderança. E foi lá na Dom Cabral, em Belo Horizonte, e fez liderança. E aí, ele vai ser o gestor completo? Nunca. Ele está em constante processo de busca. O objetivo dele qual é? Ser sempre o melhor gestor do que ele está sendo. Então, para qualquer direção que você for, você vai encontrar algo, mas nunca você vai encontrar o fim de algo que você quer. Nunca, nunca. Hoje eu estou pedalando, amanhã eu quero escalar, depois, não importa. Você precisa definir uma direção e seguir nessa direção. E se for certa a direção, ótimo. Se for errado, você descobriu um caminho que você não deve seguir. Ponto. Uma vez, acompanhando um jovem, a mãe falou assim: Shell, meu filho está no 2º ano de física, ele quer desistir, quer fazer economia. Eu falei assim: beleza, e aí? Eu falei assim: pronto, se fosse o meu filho, né, como coach eu não posso induzir, mas se fosse o meu filho eu tomaria uma outra decisão. Termina primeiro o curso de física, tá? Sabe por quê, filho? Porque você chega até o fim para ver se é isso mesmo. Se não for isso, você vai para um outro lugar. Mas desistir no meio do caminho não é bom, porque isso aumenta, né? Mais ainda, quando você está perdido, né? Eu estou buscando um caminho, não é esse, eu não vou até o fim, eu não sigo em direção, eu não trabalho a questão da catecolamina, né? Um neurotransmissor tão importante, né? Você desiste no meio do caminho? Não. Faz sentido isso? Então, eu não sei o que eu quero alcançar e agora? Escolha uma direção e comece a caminhar. Tem a história de um suíço que descobriu o velcro. Uma das histórias, né? Isso não, mas como metáfora ela é bacana. Ele estava, um biólogo na verdade, né? Um pesquisador. Ele estava na Suíça pesquisando no microscópio e de repente ele se cansou daquilo e saiu para tomar um ar, né? E foi lá fora, passou assim tinha uns matinhos assim. Quando ele voltou para dentro do laboratório, ele viu uns carrapichos grudados na calça dele. Um carrapicho grudado na calça. Ele tirou aquele carrapicho e falou: como é que aquilo cola? Aí ele colocou no microscópio e viu umas garrinhas. E dizem na história que foi ele que criou o velcro. O velcro nada mais é do que carrapicho grudado no outro, que quando você tira, né? E, poxa, o cara ficou milionário por causa disso. Por quê? Porque ele foi se movimentando. Quantas coisas nós descobrimos através do movimento? Diz que a história da Coca-Cola, né, na verdade, ela não era para ser Coca-Cola. Era para ser um antídoto para alguma coisa. Né? Que a pessoa pegou aquilo, misturou com algo e transformou no maior, né, e no mais vendido refrigerante do mundo. Tudo isso por quê? Porque o movimento gera movimento. Nós precisamos passar a ter coragem de nos movimentar em alguma direção. Tá com uma dúvida de que objetivo criar? Pega um livro. Me chama para conversar.
Conversa com um amigo que tem mais experiência. Agora não peça conselho para ele não. Não peça conselho para ele não. Só pergunte o que ele faz para alcançar os objetivos, o que ele faz para desenvolver um objetivo. Shell, como é que você faz para desenvolver um objetivo seu? Eu me movimento. Como é que o G8 surgiu, Shell? Esse método que você fala tanto, que as pessoas falam, tem mais de 600 pessoas que já passaram por esse método. Não é? É um método que faz com que você tenha mais tempo, faz com que você aprenda a se comunicar melhor, a ter o foco no que você está fazendo. Como é que você desenvolveu isso? Não é? A história do G8 é uma história interessante, porque uma empresa multinacional me convida para fazer um treinamento e ela ouviu falar dos meus treinamentos, né, através de uma RH que me conhecia, e ela falou assim, olá Shell, o diretor, né, financeiro de lá, falou assim, Shell, eu ouvi falar do seu trabalho e eu gostaria que você fizesse um treinamento aqui com o setor financeiro, são 35 pessoas e o tema é crise. Crise. Eu falei, cara, crise é crise dentro do setor. As pessoas estão em crise. E aí eu falei assim, isso em 2014, mais ou menos, foi 2014. Eu falei, ótimo, eu vou fazer. Você tem esse treinamento? Eu falei assim, eu tenho esse treinamento. Eu tenho esse treinamento na vontade que existisse o treinamento. O G8 surgiu exatamente dessa movimentação. Eu fui para lá, claro, né? Estruturei todo o treinamento, conquisto resultados incríveis superando eu, que isso para mim virou crise, né? Crise, conquisto resultados incríveis superando eu. Fui para lá, apliquei o treinamento, eles gostaram demais do resultado, né? Pediram para eu aplicar em outros setores, e aí o G8 começou a surgir. Que o G8 nada mais é do que ajudar você a superar as crises, conquistando resultados incríveis, superando a si mesmo. E aí o G8 surgiu. E eu fui me movimentando, apliquei na primeira turma, na segunda, na terceira. Quando eu cheguei na 12ª turma, eu falei, nossa, o G8 agora precisa de um respaldo mais técnico. Não é? Porque ele não tinha os 8 módulos, faltavam indicadores de desempenho e gestão dos pontos fracos. E aí eu continuei aplicando e fui estudando, me reuni com a equipe Shell e Treinamentos e Resultados, colocamos textos para respaldar, né, a teoria do G8, e hoje o G8 está aí. Já foi aplicado a mais de 65 turmas, né, e vai né, velejar aí por esse mundo afora, ajudando o máximo de pessoas possíveis a ter tempo, a se organizar, a alcançar seus objetivos de uma forma tranquila e divertida. Então foi assim que eu alcancei meu objetivo. Eu não tinha isso, claro. Mas tem uma outra coisa. Atenda ao chamado. Quando as pessoas te chamarem para fazer alguma coisa, atenda. Faz sentido isso? Quantas pessoas te convidam? Vamos dar uma caminhada? Não, estou com preguiça. Mas não é só a caminhada. Ali de repente pode ter um objetivo que surja. Olha, leia esse livro. Ah, não, eu estou cheio de livro para ler. Será que por que não? Por que não? Ler um livro que alguém te indicou? Vamos assistir um filme? Vamos dar uma pedalada? Ou vamos jogar tênis? Eu não sei nem para onde vai, mas eu vou. Eu vou jogar um tênis. Você me empresta uma raquete? Porque eu não tenho uma raquete. Claro! Se movimente, porque o movimento vai gerar em você uma visão. E você vai passar a enxergar o que você não estava enxergando parado, sem se movimentar. Você não estava enxergando. Como é que eu quero alcançar um objetivo se eu não sei nem qual objetivo? E para você saber qual objetivo, você precisa se movimentar. Só se movimentar. Só isso. Só isso. A solução é essa. Não sei qual é o meu objetivo, o que eu preciso alcançar. E agora? Se movimente. Simples assim, tá? Beleza? Tudo bem? Tá fazendo sentido aí para vocês? Tô vendo aqui Monique, que joia Monique, saudações. Tô vendo Pra Bispo, Luan Amaral, Jeane, grande Ramon, saudações de Ramon G8 Training. Olá Renata. Saudações! Poxa, muito bom ver vocês aqui.
Então a grande conversa de hoje, né, esse convite, e assim, sabe, turma, até para ficar claro para vocês, o meu papel aqui é de simplificar as coisas. Né? Descomplique, as coisas são muito simples. São muito simples. E não precisa, a complexidade quem dá somos nós. Nós precisamos de 1/3 do que a gente usufrui. Nós precisamos de 1/3 do nosso tempo apenas. De 1/3 do que a gente come. De 1/3 das roupas que a gente usa. De 1/3 de uma conversa. Ou de uma resenha. Ou de 1/3 de estudo apenas. Mas tudo isso feito com foco. Então o meu papel aqui é de simplificar as coisas. Eu quero sempre estar mostrando para vocês e aprendendo com vocês como simplificar. Como simplificar as coisas. Antes de estar aqui, eu fui dar uma pedalada. E aí eu vejo alguns amigos pedalando 3, 4 horas, né? E eu acho que não tem nada de ruim nisso não. Mas eu acho também razoável você pedalar um pouco apenas para você contemplar. E nas minhas costas estava o sol e na minha frente estava a lua. E eu falei, nossa, que coisa incrível. E ali eu parei e falei, nossa, olha o sol para um lado e a lua para o outro. E ali fiquei contemplando naquela pedalada e conversando comigo mesmo. Né, e falando assim, poxa, eu gostaria de levar um conteúdo simples para a live de hoje. E que eu possa me inspirar na simplicidade da natureza. Né? Em que no momento certo o Sol e a Lua se encontram. Depois a Lua tem a possibilidade de brilhar e o Sol de se pôr. Né? E a generosidade da natureza é tão grande que lá amanhã de manhã cedinho a Lua se encontra pela última vez com o Sol e deixa o Sol ocupar o espaço dele. Né? Então isso é muito importante. Simplicidade nas coisas. Vamos tornar as coisas mais simples. Se movimente para você achar seus objetivos. E quando você alcançar um objetivo, se movimente ou para a mesma direção, que nunca será a mesma direção, ou para uma outra direção. Né? Eu costumo falar, olha que legal aqui, Lipe está contribuindo aqui. Ó. Eu costumo falar que a vida é muito simples para ser vivida. Quem complica somos nós mesmos. Pois é, Lipe. É verdade, cara. Né? É verdade. Inclusive eu postei, eu vou subir eu postei hoje um vídeo sobre isso, sobre como delegar as coisas. Por que a gente não deixa claro para o outro o que a gente quer dele? Por que a gente não deixa claro para o outro o que a gente espera dele? Porque a gente não deixa claro para a gente o que a gente espera de nós. E nós precisamos de muito pouco para vivermos felizes. Essa busca desenfreada do ter não vai ser. Essa busca desenfreada do ter, você não vai encontrar o ser. Né? Tem uma história interessante de um cara que queria ver Deus na Aconcagua, lá no topo da Aconcagua. E falou, preciso chegar no topo da Aconcagua, é até um trava-língua, porque eu preciso ver Deus, preciso encontrar com Deus e conversar com Deus. E ele, muito espiritualizado, sobe, quando chega lá no topo da Aconcagua, o tempo fecha. E ele não consegue ver aquela paisagem nem nada. E ele desce frustrado. E quando ele chega lá embaixo, em uma reflexão, ele fala, Deus, eu queria tanto ter encontrado com você lá em cima. E ele falou assim, meu filho, eu estava com você desde quando você começou a escalar. Você que não me percebeu. Os estão bem próximos de nós. Gradativamente, você se movimentando, você vai começar a perceber. Às vezes o seu objetivo é de ajudar uma pessoa que está perto de você, uma família, um grupo de jovens, um grupo de pessoas, uma empresa, uma cidade, um estado. Né? Ajudar a si mesmo, ajudar somente uma pessoa que está ao seu lado. Eu vou terminar essa live de hoje, né? já se foram nossos 30 minutos, toda terça e quinta, né? Nós temos uma live. Na quinta-feira tem uma live com uma pessoa fantástica. Eu convido vocês a convidar a si mesmo e a outros. Nós vamos conversar com Silvia Angélica, especialista em autoconhecimento. Tá? Mas eu vou terminar com uma história. Eu ouvi falar de um rapaz tetraplégico da cidade aqui do qual eu moro, chamado Juquinha. E ele era tetraplégico e as pessoas iam para lá visitá-lo.
e iam para lá visitá-lo para receber conselhos. E ele aconselhava sobre a vida, ele aconselhava sobre como viver melhor, ele aconselhava sobre perdão. E estava muito quente, sabe? Muito quente mesmo. E uma pessoa levou um ventilador para ele. Juquinha, tá muito quente, eu vejo você nessa situação aqui, eu trouxe um ventilador para você. Aí ele disse assim, minha filha, dê para alguém que esteja precisando, por favor. E olha, consiga alguém que esteja precisando desse ventilador. Eu não estou precisando, não dê para alguém que esteja precisando. Precisando. O que realmente nós estamos precisando alcançar? O que realmente nós estamos precisando ter, ser? O que realmente a gente está precisando ler, assistir? O que realmente nós estamos precisando comer, beber? Pensa sobre isso, tá bom? Isso vai lhe ajudar a você ser melhor para perceber quais são os objetivos que você precisa alcançar. E que eles estão bem aí na sua frente, bem pertinho de você. Não está longe, não precisa escalar a Aconcagua para poder encontrar seu objetivo. Não precisa ir longe não, tá bom? Gente, se você achou interessante, compartilhe, né? Isso vai estar no IGTV, vai estar registrado, né? Compartilhe com outras pessoas, tá bom? Esteja quinta-feira, olha, 19 horas e 8 minutos. Você chega às 19 horas, você tem 8 minutos aí para tomar um banho, tomar um café, né? Dizer eu te amo para as pessoas próximas, está comigo e com Silvia e Angélica, quinta-feira, tá bom? Quem ainda não está no Telegram, entra no Telegram. Eu vou subir hoje aquele vídeo que eu falei para vocês, né? Nós estamos no mês da independência, então tem uma série de vídeos que eu vou subir no Telegram. Tá aí na bio, tá bom? Então fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder estar com vocês. E quinta-feira estaremos juntos. Valeu? Um abraço, gente, até mais!